Queridos filhos e filhas, eu quero saudar a todos. O Fé em Debate está no ar. Um programa onde nós procuramos aprofundar a fé. Isso mesmo, aprofundar a fé. Filhos e filhas, o Fé em Debate de hoje é em resposta a muitas pessoas que nos fazem pergunta. Muita gente que quer a partilha desse tema. E hoje o tema é autoestima e autoconfiança. Ah, você sabe quem é nosso convidado? O nosso convidado é uma pessoa muito especial. Doutor, psicólogo, Akin Neto. Doutor Akin, tudo bom? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, o prazer é meu. Doutor Akin, o tema de hoje, nós queremos falar sobre autoestima. Por favor, o que é autoestima? Bom, então vamos lá. Então vamos começar assim. A principal coisa que eu gosto de trabalhar sobre autoestima é assim. Tu tem que entender o fundamento da autoestima. Autoestima, auto é próprio. Então, próprio, estima. A estima que eu faço de eu mesmo. Isso é muito importante por quê? Dinheiro não dá autoestima, status não dá autoestima, carro não dá autoestima, casamento não dá autoestima, um bom emprego não dá autoestima. Nada que é externo te causa autoestima. Por favor, eu vou pedir que você repita, porque, gente, atenção, 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 toca o sino, seu sacristão. Gente, escute isso, atento, por favor, doutor Akin. Vamos lá de novo. Auto significa próprio. Então, a estima que eu gero de mim mesmo. Daí que nem carro, nem casamento, nem relacionamento, nem dinheiro, nem status, nem fama dão autoestima. Eu gosto de fazer um trocadilho que todas essas coisas, elas geram uma atuoestima. Ou seja, uma estima de atuação. Eu atuo uma pessoa bem resolvida a partir destes elementos. Então, ao invés de eu me apresentar a você, eu apresento o meu carro, o meu status, o meu dinheiro e a minha fama, por exemplo. Entendi. E eu atuo a partir disso. O problema qual é? Tira-se isso da pessoa, acaba a pessoa. Ela não sabe o que fazer. Entendi. Ou ela está num ambiente em que essas coisas não são importantes, ela não sabe o que fazer, fica completamente perdida. Ou aquela famosa, né? Na sexta-feira à noite, está sozinha em casa e não tem ninguém para mostrar, né? Ela também fica perdida. Então, a primeira coisa aí, ouvinte, autoestima é o que você gera de estima por ti mesmo. Não espere de nada externo, porque nada externo vai te trazer autoestima. Tá, então se você está falando que a autoestima é você para si mesmo e nada de externo te dá autoestima, você afirmou isso? Estou afirmando. Pois bem, então como uma pessoa pode trabalhar sua autoestima? Então vamos lá. Para você trabalhar com a autoestima, né, o que tu tem que ter em primeiro lugar? Espelho em casa. Olha o espelho. Você sabe que o espelho é uma coisa que eu sempre passo para paciente quando eu percebo que o problema é depende. Desculpa. O trabalho sempre começa. Porque a autoestima, ela nasce da onde? Qual que é o, digamos assim, ó, eu quero começar a criar uma boa autoestima. O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Eu tenho que ter uma boa autoimagem. Tá. Então eu estou anotando aqui, autoimagem. Tá? Então o que acontece? Por que tem que ter uma autoimagem? Porque a autoestima é o valor que eu dou a mim mesmo. Então eu tenho que me ver de alguma forma. Eu tenho que enxergar a mim mesmo, né, de uma determinada maneira. Isso que eu vejo de mim é o que eu vou dar valor. Entendi. Então, de novo, o que eu vejo de mim é o que eu vou atribuir valor. Este valor pode ser um valor positivo. É isso que eu ia falar. Ou pode ser um valor negativo. Porque a pessoa tende a ver mais o negativo de si mesmo, né? Veja, aí tem duas coisas. Primeiro, tudo que a gente... eu gosto de dizer que a autoimagem em si, ela não é nem positiva nem negativa. O que é positivo e o que é negativo é o valor que a gente dá a isso. Então, por exemplo, a pessoa pode enxergar o seu trabalho,
Então, eu me vejo como uma pessoa que trabalha bastante. E ela pode atribuir a isso um valor negativo. Sério? Sim. De que forma? Por exemplo, isso é muito comum em jovens, né? Ah. Quando o jovem começa a trabalhar, é muito comum que ele tenha uma comparação da vida anterior dele, em que ele não trabalhava, passava o tempo todo só brincando, só se divertindo, só saindo, só curtindo, e aí ele começa a se ver, pô, tô trabalhando demais, estou perdendo a minha vida. Tá, uma pessoa que se olha no espelho e ela não se olha obesa, mas de fato ela é obesa, não... Ok, aí a gente vai ter os problemas da autoimagem. Como eu estava falando anteriormente, a autoimagem é aquilo que eu vejo de mim mesmo. Aí você bateu o tema. Pô, o cara pode ser obeso e não se achar obeso. Ou o contrário, né? Ele pode ser magérrimo, a pessoa pode ser magérrima e se achar gorda. Ou ele é obeso e se vê obeso. Como é que ele vai ter autoestima? Então vamos lá. Autoimagem, perdão. Veja, então a questão da autoimagem é assim, ó. Eu preciso de uma autoimagem o mais próxima do real possível. A função da autoimagem não é ser, entre aspas, positiva. A função da autoimagem é ser realista. Ah, entendi. Porque é a partir da realidade que eu vou fazer a minha estima. Né? Então, da onde vem a palavra estima? Estima é valor. Estima é valorizar, é dar um valor. Dar valor. Então, quanto mais real for a coisa, quanto mais concreta for a minha imagem de eu mesmo, melhor eu vou poder dar um valor àquilo. Entendi. Entende? Então, em geral, o que acontece? Quando a pessoa tem... Existem dois problemas básicos, né? Um problema de distorção, que é quando eu distorço a imagem, jogando ela para cima ou para baixo. Quando a pessoa se acha, né? Quando se acha de mais ou de menos, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa é uma pessoa inteligente, mas ela fica toda... Falsa humildade segundo a teologia. Olha, não, às vezes é falsa humildade, às vezes não. Às vezes a pessoa realmente se vê inferior. Ela tem os resultados, mas ela não dá valor àqueles resultados. Sim. Então ela se vê de uma maneira diferente. Ou às vezes a pessoa se acha, né? Tá. É o famoso enturmadão. Todo mundo acha o cara... Famoso enturmadão. Todo mundo acha o cara um chato, né? Mas o cara chega fazendo piada como se todo mundo gostasse dele. Ah, não conhecia essa expressão. Muito bom. É enturmadão. Então o que acontece? Ou a negação. Então a pessoa nega partes dela própria. Ela vê, mas ela nega comportamentos, né? Então o que acontece? Para a gente trabalhar com a autoimagem, você ter uma autoimagem boa, sempre o choque de realidade é o teste, né? Então se eu sou tão magro assim, por que minhas roupas são 48? Né? 46. Se eu sou tão enturmadão, por que ninguém me liga para sair de noite? Esse é o tipo de teste que eu faço no consultório. Né? Entendi. Para você aproximar a pessoa de uma autoimagem realista. A partir do realismo, o que eu faço, o que eu sou, a partir disso eu começo a valorizar ou não. A valorizar de maneira positiva ou de maneira negativa. Né? E a partir disso que eu começo a constituir minha autoestima. Entendi. Então, na questão da autoestima, eu sei, gente, vocês estão mandando perguntas, bastante perguntas pelo Torpedo, muitas perguntas pelo Facebook. No primeiro momento, nós estamos mais no conceitual, para depois nós irmos nas questões mais práticas. Autoconfiança, doutora Quineto. Qual que é a diferença de autoestima e autoconfiança? Inclusive, acho que essa é uma das perguntas aí, né? Exato. Tá. Então, assim, ó, a autoconfiança tem a ver com a tua capacidade de confiar no que você faz. Então, confiança, ela tem a ver diretamente com comportamento. Então, por exemplo, pega uma coisa bem básica. Confiar na minha capacidade de fazer um churrasco, por exemplo. Sei lá, de acender um fogo. Eu tenho competência para isso, eu sei fazer isso, eu sei ter esses resultados. Isso é confiar. A gente confia naquilo que a gente sabe fazer. Né? Certo. Então, por exemplo, eu confio naquele médico. Por que a gente diz isso? Porque aquele médico resolveu o nosso problema. O cara tem competência. Então, isso é autoconfiança. Autoestima tem a ver com o valor que eu atribuo a esse tipo de coisa. Eu não entendi. Se autoestima é algo que vem de dentro, autoconfiança também não é algo que vem do interior ou ele é referência ao externo? Ele tem, não é exatamente ao externo, mas veja, para eu confiar em algo, eu tenho que ter competência para aquele algo. Eu não posso simplesmente dizer, eu confio, que nem se diz muito, confie em você mesmo. Confiar no quê? Entendi. Entende? Eu posso confiar, por exemplo, que dentro do que eu estudo, assim, eu sempre tento entender qual é a autoconfiança básica, a autoconfiança na aprendizagem.
todo ser humano aprende. Pode ser que não aprenda coisa boa, mas tem a capacidade de aprender. Entendi. Né? Então, quando a gente diz assim, confie em você, confie na tua capacidade de aprendizado. Mas ainda assim, isso é uma capacidade. A autoconfiança, ela tem muito a ver, muito em relação ao que o ser provoca no mundo. Eu posso partilhar uma coisa com você? Eu li um texto que, a partir daquilo, tem sido minha oração todos os dias à noite. Eu li uma frase e uma partilha que Santa Teresa d'Ávila tinha como última oração do dia: Senhor, dai-me a graça de defender-me de mim mesma. E eu tenho começado a rezar. Dai-me a graça de proteger-me de mim mesmo. Tem lógica? Dentro do que você está falando, porque dessa autoconfiança, não acreditar em mim, mas duvidar de mim mesmo. Veja, a autoestima, ela lida com a realidade, né? Então, eu posso perceber em mim comportamentos de autossabotagem? Posso. A partir do momento que eu percebo que às vezes eu posso me autossabotar ou que eu posso fazer coisas contrárias à minha natureza, eu posso pedir a Deus, como nessa oração, me ajude a me proteger disso? Posso? Entendi. Porque a autoestima, a autoconfiança, ela também me leva a reconhecer as minhas fraquezas? Exatamente. É isso que é muito interessante em autoestima, autoconfiança, né? Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de me sabotar. Eu posso confiar nessa capacidade. Por quê? Porque eu tenho essa capacidade. Confiar numa capacidade não significa necessariamente confiar apenas em capacidades boas. Assim como a autoestima, na verdade, não é sempre a autoestima, entre aspas, positiva. Eu posso me valorizar, e isso é estima, de uma maneira negativa, de uma maneira positiva. Eu posso confiar em competências boas, entre aspas, e também ruins. Né? Então, eu posso confiar que um ladrão vai roubar. Entendi. Né? E isso é confiança. Eu confio nessa capacidade. Eu sei que essa pessoa é capaz de. Isso é confiança. Eu sei que eu sou capaz de. De o quê? Pode ser um monte de coisa. Desde me sacrificar pelo outro, até roubar o outro, enfim. Podem ser muitas competências. Por isso que é importante o tal do realismo. Para eu saber do que, de fato, eu sou capaz. Que tipo de comportamento e de resultado eu sou capaz de ter. Doutora Kim, eu tenho que começar as perguntas, porque a coisa fica complicada. A pessoa que manda sua participação está cheio. Bom, a Micaela, se achar bonita e gostar do que vê, mas não acreditar em si mesmo, isso é falta de autoestima? Micaela. Adoro essa pergunta, porque autoestima no Brasil é sempre a questão da beleza. Então, vamos lá, ó. Público, escutem, né? Autoestima não tem nada a ver com beleza. Entenderam? Eu vou repetir. Autoestima não tem nada a ver com beleza. Mas por que, Kim? Porque senão gente feia não poderia ter autoestima. O que é ridículo. Autoestima não tem nada a ver com beleza, né? Então, uma coisa é uma questão estética, né? Eu me acho bonita. A outra coisa é eu não acreditar em mim mesmo. Isso é falta de autoestima? Não é falta, eu diria assim, é uma autoestima que não está bem formada, porque você dá mais valor a uma questão de aparência, né, do que uma questão de confiar em você mesma. Aí, deixa a pergunta para você, Micaela. No que especificamente você precisa acreditar de você mesmo? Na tua capacidade de vencer na vida, na tua capacidade de desenvolver um relacionamento, na tua capacidade de escolher uma profissão? Especificamente no que é que você precisa acreditar? Aprender a acreditar em ti. Que tipo de comportamento tu tem que desenvolver no externo e talvez até dentro de ti, para quando tu te olhar no espelho, além da tua aparência, tu também vê uma pessoa competente. Isto é autoestima. Beleza? Doutora Kim, nessa linha da beleza, eu vou repetir a pergunta, por mais que ela seja um desdobramento da que acabei de fazer. Não me acho bonita, a Eliane. Tudo que eu faço coloca um defeito. O que devo fazer? Eu acho que são dois... Ela misturou duas coisas, né? Tem duas coisas aqui. Uma questão é não me achar bonita. De novo, então vamos lá, Eliane. Beleza e autoestima não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou seja,
A estética da pessoa e a competência dela para realizar alguma coisa são duas coisas diferentes. A pessoa pode ser linda de morrer e não saber, sei lá, não saber escrever um artigo. Pode ser feio para danar e saber escrever um artigo. Então, tu tem que separar. Essa é a primeira coisa. A segunda, não me acho bonita. Especificamente o que você não gosta de você mesmo. Porque às vezes as pessoas dizem, eu não me acho bonita. E olham para uma parte delas. E resumem aquilo naquela parte. Então, por exemplo, eu tô acima do peso e não me acho bonito por causa disso. Tá, daí. Mas isso também vem muito com o estereótipo que se tem de beleza. Claro que tem. Na Idade Média eram as rechochudas, né? Rechochudas. Tantos que você vê os anjos, as mulheres eram desenhadas com... Claro. Tanto que às vezes eu trabalho com algumas consultoras de beleza e a primeira pergunta que eu trabalho com elas, a primeira questão que eu trabalho é assim: antes de vender um produto de beleza, você tem que ver a beleza na pessoa, independente do que você está vendo na tua frente. Porque o consultor de beleza é aquela pessoa que vai realçar a beleza que já existe na pessoa. Toda pessoa tem algo de belo. Às vezes a gente não sabe achar isso. Tá certo. E a segunda parte? A segunda parte. Tudo o que eu faço coloca um defeito. Bom, se é tudo, eu te diria que tu tá no meio de um monte de mala, né? Porque é impossível uma pessoa não fazer absolutamente nada direito. Então o que eu te digo é o seguinte, Eliane, aprenda a fazer o seguinte, crie o teu conceito do que é algo bem feito. E se te encherem o saco, diga, um abraço, meu amigo, eu sei que tá bem feito, porque o meu conceito é este. Tu não gosta, azar o teu, procura outra pessoa que faça do jeito que você quer. Interessante, gente. Olha a percepção. Se coloca um defeito em tudo, então significa que não são pessoas para se conviver. Porque assim, vamos combinar, né? Tudo que a pessoa faz tá errado, aí é perseguição. A autoestima é uma característica humana, é uma característica o quê, doutor Aquim? Moral, ética? Eu digo que a autoestima ela tem a ver com uma questão moral. Moral? Moral. Por quê? Porque é um juízo é o valor que eu atribuo a mim. Né? Então tem uma questão de valorização. Essa valorização ela tem a ver com a moralidade da pessoa. O Paulo Antônio, de 14 anos, só registrando, ele pergunta qual a diferença entre autoestima e autoconfiança, mas acredito que já respondemos. A gente falou isso. Então, de novo, tá? Autoestima é o valor que eu atribuo a eu mesmo, a imagem que eu faço de mim. Autoconfiança tem a ver com eu me sentir capaz ou não de executar alguma coisa. Né? Então, inclusive dá para combinar as duas coisas. Eu posso confiar muito na minha capacidade, por exemplo, de estudar para uma prova e ter uma autoestima baixa. Aqui uma pergunta a Ângela. Deixa eu ver. Ângela. Padre, tenho uma autoestima muito baixa. Parece que tudo dos outros é melhor. E isso está me atrapalhando nos relacionamentos. Acho que as pessoas, eu vou ler ipsis literis, abre aspas, ficam de saco cheio ao meu lado. Por favor, me ajude. Eu vou ler de novo. Padre, tenho uma autoestima muito baixa. Parece que tudo dos outros é melhor. Isso está me atrapalhando nos relacionamentos. Acho que as pessoas ficam de saco cheio ao meu lado. Me ajude. Vamos lá, isso daí tem a ver com a autoimagem. Né? Então, é como se a gente fosse brincar assim, a hora que ela se olha no espelho, ela se vê o quê? Uma mala sem alça. Uma pessoa chata, que não tem nenhum atributo. Por quê? Porque tudo dos outros é melhor. Né? Então, o que eu te dou de sugestão? Muito simples. Tu vai ter que fazer um belo trabalho de aprender a descobrir o que tu tem de bom, segundo os teus próprios conceitos. Tu provavelmente... Agora é óbvio, não te conheço, só tenho aqui um papelzinho. É muito possível que você não se ache uma pessoa interessante. Tu tem que te achar interessante. Né? Como? Descobrindo o que tu tem de bom segundo você mesmo. É aquela coisa que a gente fala, gostar de estar na minha própria companhia. Né? Doutora Kim, estou desempregada há muito tempo. E começo a pensar que sou uma pessoa incapacitada. Isso está me fazendo mal. Com certeza. Ela pergunta como reagir, perdão. Faltou a última pergunta. Tá, beleza. Como reagir? Bom, eu sou incapaz. Incapaz do que especificamente? Qual a capacidade que me falta? Qual a capacidade que eu não tenho? Qual a capacidade que eu perdi ou sinto que estou perdendo? E aí a segunda pergunta,
como que eu vou fazer para adquirir, como que eu vou fazer para manter, como que eu vou fazer para revigorar a minha capacidade, né? Se reinventar seria resiliência. Exatamente, né? Sem deixar de levar em conta que nós estamos numa crise grande de desemprego. Então, a falta de mercado de trabalho também deve ser levada em conta, né? O contexto social. Sim, mas no caso dela, me parece que ela já está há algum tempo desempregada. Então, não sei se... Um ano. Um ano a gente estava já começando a crise, né? Mas ainda não dava para sentir. Uma pessoa de Nepomuceno, Minas Gerais, por favor, repita o que é autoestima realista. O que é autoestima realista? Eu acho que foi uma expressão que você usou. Então, vamos, sim, o que eu usei de realista não era autoestima. Como é que é o nome da pessoa? Alex, não é a autoestima, é a autoimagem, tá? Quando eu me olho no espelho, né, o que eu vejo é realista, né? Então, eu digo, eu sou uma pessoa interessante. Essa imagem que eu tenho de mim enquanto uma pessoa interessante é uma imagem realista? Eu sou uma pessoa gorda? Eu sou uma pessoa magra? Eu sou uma pessoa chata? Isso que eu digo de mim mesmo é realista? Ou não? E aí vem a outra pergunta dele mesmo. Qual o critério de verificação da realidade é usado para diferenciar negativo, positivo e realista? Qual o critério para ele saber se é real ou ele está ilusório, pelo que eu entendi da pergunta? Você falou da calça, né? Sim. Então, é assim, tu tem que raciocinar assim, Alex. Isso vai depender assim, do que você está falando. Então, por exemplo, eu me acho gordo. Então, o que eu vou ter que buscar? Vou ter que buscar padrões de obesidade. Então, a pessoa se diz gorda, mas ela veste uma calça 38, 36. Né? Isso não é um padrão de obesidade. Então, tem um choque de realidade. A Núbia, de Brasília, tenho dificuldade em valorizar o potencial que tenho. Como resolver isso? Núbia, é assim, ó. Dar um valor positivo para o que você faz, o potencial que tu tens, em primeiro lugar, tu tem que transformar este potencial em ação e resultado. Isso daqui eu quis falar por causa disso. Agora eu quero entender direito isso. Doutor. Porque tem muita gente que fala, não, eu tenho um grande potencial, mas não executa. Isso é muito comum entre jovens, né? Tá. Então, assim, não, eu tenho um grande potencial para escrever, tá? E o que você escreveu até hoje? Não escrevo muito, né? Então, a primeira... Mas as pessoas acham que tem um potencial. Então, a primeira questão, realize o teu potencial. Você tá com senso de humor hoje maravilhoso, hein, doutora? Realize o teu potencial. Uma vez que você realizou o teu potencial, ou seja, que você transformou aquilo em algo concreto, tu te pergunta, e se eu não tivesse feito isso? Ou se eu não estivesse com isso? O quanto que isso me traria falta? Entendi. Aí você começa a perceber o valor que aquilo tem. Essa é uma das maneiras, entende? Então, por exemplo, eu vou pegar a questão de escrever, né? Então, por exemplo, se você escreve um artigo, aí depois de ter escrito, tu fala, putz, e se eu não tivesse escrito? Nossa, não teria aprendido isso, não teria feito aquilo, não teria, sei lá, compartilhado no Facebook, não teria recebido like. Pô, aí você começa a perceber o valor daquilo que tu faz. A Carmen, de Londrina, uma pergunta bastante difícil, doutora Kim. Minha filha de 10 anos não confia nela mesma. Sempre acha que faz tudo errado e vive pedindo desculpas. Como posso ajudá-la? Então vamos lá. É meio sintomático, né? Isso é sintomático. Criança de 10 anos, porque assim, ela tem 10 anos agora. Dificilmente esse sintoma surgiu agora. É muito provável que ela já tenha tido esse sintoma antes. Carmen, é o seguinte. Criança é muito reflexo da família. Se ela tá pedindo desculpa e acha que tá fazendo tudo errado, dá uma olhada aí no seu contexto familiar para ver se não existe algum tipo de pressão que talvez esteja acontecendo entre você e o teu marido, ou entre talvez você e os outros membros da família, que ela esteja assumindo como um sintoma dela, tá? Crianças, quando estão achando que tá tudo errado,
Talvez ela esteja olhando no ambiente dela muita briga ou muita disputa, ou talvez ela se perceba muito cobrada, né, com altas expectativas em cima dela, e daí que ela tá achando que tá fazendo tudo errado e fica pedindo desculpa o tempo todo, tá? Uma outra possibilidade, talvez, dela se estar começando a tomar alguém como referencial, né? Então, o pai como referência, a mãe como referência, e esta pessoa que ela tá tomando como referência não é valorizada na família. Então, como ela toma essa pessoa como referência, ela acha que tá fazendo tudo errado. Algumas sugestões para você ver no seu contexto familiar se é isso. Como eu tenho muita pouca informação, né? Eu posso te passar para você dar uma olhada nisso. Se ainda assim não tiver nada, sugiro você que busque um psicólogo na tua região. Em Londrina tem ótimos psicólogos que podem te ajudar a estar olhando isso daí, tá? Nessa linha, a Neide de Minas Gerais, existem exercícios para adquirir confiança e levar à autoestima? Sim, qual que é o exercício para adquirir confiança em você mesmo? Agir. Simples. Simples assim. Então o que acontece? Porque eu acho que eu não consigo... Neide, mulher. Não consigo encontrar um homem para mim, né? Então, se põe à prova. Ou, eu acho que eu não consigo trabalho, né? Isso é comum também entre mulheres. Se desvalorizar por ser mulher, vai atrás, entendeu? A confiança, ela é um resultado, tá? A autoconfiança é um resultado, ela não é uma causa. Isso que é importante de entender. Então eu tenho que treinar a minha autoconfiança. Como? Buscando, através do meu comportamento, adquirir os resultados que eu quero. Aí eu me torno confiante. Não existe uma pessoa autoconfiante que não faz algo. A autoconfiança por si só ela não existe. Ela está baseada em comportamentos, ela está baseada em atitudes, ela está baseada em resultados. Tá, Neide? Então, assim, o exercício pense no que você não se sente confiante em você. Eu não me sinto confiante em X. Muito bem. As pessoas que são confiantes em X fazem o quê? Fazem isso, isso e aquilo. Faça isso. Começa a ter os resultados. A partir daí você começa a se tornar uma pessoa mais confiante e elevar a sua autoestima. Valdileide pergunta: a autoestima baixa pode levar à depressão? É sinal de doença? Pode sim, Valdileide. Pode sim. Pode levar à depressão, né? É um sinal dessa doença. Dificilmente a gente tem uma pessoa depressiva que não tem uma autoestima baixa em relação. Salvo as exceções, as pessoas que têm problemas de depressão por uma questão puramente biológica, né? Um problema neuronal mesmo, um problema na produção ou na recepção de hormônios e de neurotransmissores, né? Mas fora isso, pode sim, pode levar à depressão e pode ser um sinal dessa doença sim, tá? Bom, doutora Kim, nós vamos pergunta e responderemos. A falta de confiança interfere diretamente na autoestima de uma pessoa? Sim. Como eu estava falando, junto com a questão da autoimagem, né? Então, tem a questão da autoconfiança. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a autoimagem com a autoconfiança, a gente estabelece o quadro bem certinho das bases da autoestima. Isso, inclusive, é importante eu dizer isso, agora que eu acabei de me lembrar. Autoestima, ela não é uma causa, ela é um resultado. Este resultado, depois, pode ser causa de outras coisas. É como você fazer exercício, né? Você vai para academia. Ir para academia, você ganha a força muscular fazendo o exercício. Mais tarde, como você já tem essa força, você pode usar esta força para outras coisas, né? Para de fazer exercício, tu para de ter aquela força. Mais cedo ou mais tarde, aquela força vai minguar, né? É óbvio que uma pessoa que fez lá 10 anos de exercício físico vai demorar mais tempo para perder. Mesma coisa com a autoestima. Quanto mais tu treina a tua autoestima, mais forte ela fica. Aí, a partir disto, tu consegue desenvolver. Então, vamos lá. Falta de autoconfiança interfere diretamente? Sim. Por quê? Porque interfere na tua autoimagem, tu não te vê capaz de realizar determinadas coisas que são importantes para você, e aí a pessoa pode se valorizar de uma maneira negativa, afetando assim a sua autoestima. Sou uma pessoa idiota mesmo, não consigo nem arranjar um emprego, não consigo nem namorar alguém. E aí a pessoa se vê de uma maneira negativa por não ter uma competência que reside na autoconfiança. A Rose faz a pergunta: não gosto de andar bem arrumada.
nem maquiada, pode ser baixa autoestima? Não, pode ser teu estilo. O que tu tem que refletir é o seguinte: não me arrumo, entre aspas, porque isso é muito relativo. Não me arrumo, não me maquio. Por quê? Porque acho que não mereço, porque já sou feia mesmo, então deixa assim, porque não vai fazer diferença nenhuma. Ou porque você não quer, não é o teu estilo, entende? É uma questão de estilo pessoal mesmo. Eu gosto do estilo mais despojada de ser. E eu me sinto bem assim, me sinto bonita assim, valorizo isso em mim e percebo que sou valorizada. Toca o barco, Rose, tá? Você só tem que tomar cuidado com isso daí. Fechou? Vamos lá. Autoestima afeta a fé de uma pessoa. Ah, essa daqui que eu queria, né? Legal. Roberto. A pergunta do Roberto. A autoestima afeta a fé de uma pessoa? Então vamos pensar assim, ó. Se eu for pensar em fé como a minha competência para crer em algo, né? Pode ser que minha autoestima baixa me prejudique. Porque eu posso desvalorizar a minha fé. Então eu posso dizer, eu acho que minha fé ela não é lá grandes coisas. E aí eu estou desvalorizando a minha capacidade de ter fé. Tá? Então sim, ela pode afetar nesse sentido. Ok? Doutor, aqui uma última pergunta. Tem dia que a minha autoestima está em baixa. O que fazer? Então ela não está alta, né? Né? Então vamos lá, né? Esse daqui não veio com nome, né? Tem dia que minha autoestima está embaixo. O que fazer? Então, primeiro, não tem dia que ela está em baixa. Se você percebe isso, é porque ela está baixa, e tem dias que você se percebe. Você percebe que ela está baixa. Tá? Mas é normal uma pessoa ela ter oscilação. Tá, veja, oscilações de humor. Isso é diferente de autoestima. Entendi. Né? Então, tem dia que eu acordo mal-humorado. Entendi. Isso não quer dizer que a minha valorização da minha autoimagem muda. É assim, ó. Eu escrevo bem artigos. Se eu tô triste, se eu tô chateado ou se eu tô alegre, eu escrevo bem artigos. É igual vamos jogar bola. Exatamente. A pessoa sabe jogar bola. O cara se ela sabe tá com jogar bola. raiva, alegre, feliz, sabe jogar bola. Ela sabe jogar bola. Esse estado de humor pode interferir na capacidade dela naquele dia? Pode, mas isso não quer dizer que ela vai ficar ruim o resto da vida, ela vai perder a competência por causa daquilo, entendeu? Perfeito. Então, o estado de humor, para quem fez a pergunta, é uma coisa, a autoestima é outra, tá? Então, se você se percebe numa autoestima, entre aspas, baixa, ou seja, se você se percebe se desvalorizando, é muito possível que você já faça isso no teu dia a dia e tenha dias em que você percebe mais isso. Queridos filhos e filhas, nós estamos terminando. Muito obrigado, doutor Aquim Neto. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Filhos e filhas, Deus os abençoe. Bom final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evangelizar é preciso.